Se você pudesse enxergar dentro dessa parede, ia ver que não tem tijolo nenhum, a estrutura é toda de aço. Esse é um jeito bem diferente e muito mais rápido de se construir uma casa, e que o Brasil ainda está começando a descobrir. Hoje a gente veio em Ponta Grossa, no Paraná, na fábrica da Espaço Smart, para conhecer esse sistema de construção seca, o Light Steel Frame. Bora ver? Vamos começar com esses nomes esquisitos. Light Steel Frame significa estrutura metálica leve, porque tudo que a gente vai ver construído hoje foi feito com perfis de aço que são super leves. E construção seca, porque usa muito pouca água. Enquanto numa casa de alvenaria tradicional você vai usar água para misturar na massa e colar um tijolo no outro, ou então fazer concreto para laje, para viga e coluna, aqui não precisa de nada disso. É muito legal a gente estar aqui porque a Espaço Smart é a maior empresa de steel frame da América Latina. E eu tenho certeza que esse processo é muito mais legal do que você imagina. Já começa na compra. Você pode ir em uma das 43 lojas deles espalhadas por todo o Brasil e escolher uma casa. Eles têm várias opções de plantas prontas, de casas que já foram construídas antes e que estão planejadas do começo ao fim. E é lógico que você pode também encomendar um projeto totalmente personalizado ou trazer o projeto do seu arquiteto preferido. E existe ainda a opção de comprar uma casa direto do site, como se fosse comprar uma roupa. Inclusive, é um dos raríssimos lugares que você pode ver o preço total de uma casa que ainda vai ser construída. Bora começar o projeto, a parte arquitetônica. Tem toda uma equipe preparada para planejar a casa, já pensando na lógica do Light Steel Frame. Dá para partir de um desenho tradicional, mas existe uma economia muito maior se os tamanhos, as possibilidades forem todas pensadas já para uma casa baseada em perfis de aço. Casa linda, tá satisfeito? Vamos para engenharia. Aqui cada barra de metal vai ser definida e é hora também de desenhar a base da casa, onde vai passar cada fio elétrico, cada cano de água, já pensando no espaço, nos furos que vão existir na estrutura. Você já deve ter sacado que quanto mais bem elaborado o projeto aqui, menos dor de cabeça, menos desperdício vai ter na construção. E menos sustos também, né? Projeto pronto, a casa vai para um pendrive. É sério, é um pendrive para impressão. E não é para impressão da planta, não. É para impressão das chapas de metal. Os arquivos vão ser colocados nessa belezinha aqui. É uma máquina que se chama perfiladeira. E é ela que vai fazer a mágica acontecer. Acompanha comigo. A matéria-prima chega em bobinas de aço já tratado e revestido com zinco para proteger da corrosão. Por isso pode construir perto da praia sem problema. As bobinas são fatiadas em slitters ou mini bobinas, já no tamanho certo para cada peça que vai ser produzida. A perfiladeira lê o projeto do pendrive, desenrola o metal, faz os furos, dobra, corta o aço e já imprime o código da peça de acordo com o projeto. Com esse código, dá para saber exatamente em que lugar da obra essa peça vai se encaixar. Uma casa inteira pode ser impressa em menos de um dia. Isso que você está vendo atrás de mim é o kit de uma casa completa. Daqui a alguns meses vai ter uma família morando dentro. Lógico que aqui eles também fazem perfis em tamanho padrão, que dá para comprar numa loja de construção. Esse material vai ser mais usado por quem quer fazer uma reforma. Agora essas casas vão para alguma cidade Brasil afora. Como nessa técnica de construção o material é super fácil de transportar, ele já está sendo usado no Brasil inteiro, no campo, na cidade. Para facilitar, aqui eles já carregam um caminhão de um jeito que na hora de descarregar, o material já sai na ordem que vai ser montado. E é lógico que a casa vem com um manual completo de montagem, mas calma que não é você que vai ter que montar. O Espaço Smart acompanha a obra, faz visitas, inspeção para orientar onde for necessário, mas eles também oferecem um curso em parceria com o Senai para formar montadores habilitados e eles sim vão saber exatamente como montar. Você tá curioso para ver isso aqui montado, né? Olha aqui, essa estrutura fica dentro da fábrica da Espaço Smart para as pessoas terem uma noção, conhecerem como é que funciona o sistema. Só que a gente fez questão de vir também numa obra real, uma casa que vai ter 2 andares, 550 metros quadrados e usou mais de 20 toneladas de aço.
Aqui você consegue ver que a montagem é toda parafusada e com planejamento praticamente nada precisa ser cortado ou medido na hora da construção. Parece até que as peças foram pensadas milimetricamente para se encaixar. É, porque elas foram mesmo, né? Aqui eles chamam essas peças de aço engenheirado, porque elas já estão prontas para serem usadas exatamente como está no projeto. Em uma casa de 250 metros quadrados, essa etapa de montagem do aço demora 2 semanas para fazer. É bem rápido. Mas como é que a gente vai rechear isso aqui? Antes de tudo, vão passar os fios e os canos. E aí você não precisa rasgar tijolo para passar nada. A parede é um sanduíche. E lá dentro, bem no miolo, vai algum tipo de isolante. Que pode ser lã de PET, lã de vidro ou lã de rocha. E é isso que vai dar o isolamento térmico. Ou seja, uma casa que é fresca no verão e é quente no inverno. E aí você vai economizar com ar-condicionado e com aquecedor. Mas essa lã também garante o isolamento acústico. Ela não deixa o som passar. O barulho de fora não entra. E é legal frisar que nesse tipo de isolamento térmico e acústico, as casas de steel frame conseguem ser bem melhores que uma casa tradicional. E do lado de fora, como é que fica? Lá dentro, a primeira coisa vai ser uma membrana hidrófuga. Ela não deixa a água entrar, mas deixa a parede respirar, deixa os gases passarem. Depois vai ter uma camada bem resistente de gesso com fibra de vidro, que é chamada de glass rock. E a penúltima camada é um base coat, é uma camada de proteção. E a partir desse momento, olhando por fora, a gente já não consegue saber que a casa foi construída com steel frame. Parece uma casa de alvenaria rebocada. E por cima você pode colocar o acabamento que você quiser. Nesse caso foi uma pintura com textura. Nessa obra aqui, a opção foi por usar uma pedra natural, que é super pesada, mas é bacana porque a gente vê que a estrutura da parede aguenta. Por dentro, para fazer o fechamento, vai ter uma placa especial de drywall. E aí, tem muita gente que acha que essa placa não aguenta nada, que não dá pra pendurar uma televisão, colocar um móvel embutido, não dá nem pra pendurar um quadro. E eu vou confessar que eu também achava isso. Mas relaxa, que isso é coisa do passado. Hoje, numa placa dessa, um único parafuso pode aguentar até 50 quilos de peso puxando pra baixo. Pra provar, tem aqui uma prateleirinha com um balde de 25 quilos de massa em cima. Vamos ver se esse balde é de verdade, não tá vazio, né? Não tá não. Eles também têm nicho instalado, televisão pendurada e a parede tá aguentando de boa. E se tiver que dar manutenção? E se você tiver que abrir a parede para consertar um cano lá dentro? É simples. Recorta o gesso, conserta o que tem que consertar e depois pode tampar com outro recorte de placa de gesso. Para dar acabamento no recorte, sabe o que usa? Uma massinha de gesso. Simples assim. Algumas pessoas têm a sensação de que se uma casa foi construída nesse sistema, vai ser difícil de ampliar, de fazer uma reforma, mas a gente está aqui exatamente no exemplo oposto. Uma casa que foi construída em light steel frame está sendo ampliada sem problema nenhum. E se pegar fogo? O sistema de light steel frame atende todas as normas, inclusive tem vários materiais que retardam as chamas. Aqui a gente consegue comparar duas paredes, uma nesse tipo de construção e outra na alvenaria comum. Então, pesando, ó, essa tem 10,8 quilos e essa 29. Outra coisa que a gente consegue perceber também é que a espessura é bem diferente. Essa é bem mais fina. Então você tem um ganho de espaço interno, que eles calculam aqui que é de mais ou menos 4%. No telhado dá para colocar vários materiais diferentes e o que o pessoal recomenda aqui é um telhado super leve, mas muito eficiente, que se chama shingle. Funciona de um jeito parecido com a parede. Primeiro vai uma camada de isolamento, depois chapas de OSB, que é aquela madeira que a gente usa para revestir o estúdio do Manual do Mundo por dentro. Em seguida, uma subcobertura, que é para isolar bem da água, e depois, de fato, as telhas shingle. Ela é super fininha e primeiro vai pregada na estrutura que está embaixo e em seguida colada uma por cima da outra, com uma cola que, conforme o sol pega, ela vai grudando cada vez mais. No final, fica chique pra caramba, vai. Mas e a casa pronta? Fica bonita ou não fica? Olhando de fora, você nem vai perceber a diferença. E se o projeto for bacana, a casa fica bonita sim. Entrando, você também não vai perceber praticamente nenhuma diferença, a não ser que ela tenha a temperatura e o som um pouco mais confortáveis. A parte molhada de pia, azulejo, banheiro, box é normal. Pode ser usado o acabamento comum, sem nenhum problema.
O andar de cima também não faz barulho no andar de baixo, já tem um isolamento para isso. Aliás, o piso também é normal, você pode instalar o que você quiser, com a vantagem de que aqui as paredes vão sair exatamente no esquadro. Uma coisa que eu mesmo não conhecia muito bem, que eles estão usando bastante aqui, é que as esquadrias, as molduras das portas e janelas são todas feitas de PVC. Esse é um material super leve, que dá um isolamento bem legal e isso faz bastante diferença na performance geral da casa. Aqui eles têm uma demonstração legal que simula o barulho de trânsito pesado do lado de fora. No momento em que você fecha a janela, o barulho desaparece completamente. E vem numa das lojas da Espaço Smart que eles têm várias demonstrações dessas que são muito legais. Eu sei que quem assiste Manual do Mundo geralmente gosta de construção e hoje deu pra ver muita novidade. Então ainda vou dar um spoiler. Aqui eles estão programando um tipo de projeto em que você consegue andar na casa em 3D como se fosse um jogo, mas dá pra desligar as camadas e entender exatamente o que existe por trás, por dentro de cada parede. Vale um joinha, vai. Mas o que eu acho bacana dessa ideia toda aqui é que é para ser uma construção mais inteligente, que desperdiça menos material, que gasta menos tempo, que é mais sustentável. E para isso tem um baita planejamento, assim a gente tem que resolver o mínimo possível de problema na hora da obra. E não é só construir casa, dá para fazer posto de gasolina, chalé, farmácia, hotel, tudo com Light Steel Frame. Se você curtiu e tá naquela fase da vida em que tá pensando em construir uma casa, considera dar uma passadinha em uma loja da Espaço Smart, porque aqui você vai conseguir ver na prática tudo que eu falei no vídeo. O link deles está na descrição, fechou? Tudo isso aqui ficaria bem legal para reformar aquela oficina no fundo do Manual do Mundo, hein?